graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Paulo, o prisioneiro do Senhor. No tópico 1, o começo da viagem, recomendamos a leitura de Atos 27, do versículo 1 ao versículo 26. Tratamos dos seguintes assuntos. Qual o nome dos dois cristãos que acompanharam a Paulo em sua viagem para Roma? Como seria a viagem de Paulo a Roma, de acordo com o que o Senhor lhe revelou? E hoje, no tópico 2, o naufrágio. Recomendamos aí a leitura de Atos, capítulo 27, do versículo 27 ao capítulo 28, versículo 31. Amados, na 14ª noite de viagem, os marinheiros perceberam que o navio se aproximava da terra, de acordo com Atos 27, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Amados, como que isso acontece? Os marinheiros mediam a profundidade da água abaixo deles, né? Ou melhor, baixando um peso de chumbo que era untado com graxa em uma parte oca inferior dessa bola, para recolher indícios do leito do mar. Então, entre 15 a 20 lançamentos desse tipo de sonda, o tempo seria aproximadamente mais ou menos uma meia hora, o que indicava que estava se aproximando do chão, em velocidade rápida e perigosa, né? Provavelmente poderiam colidir com rochas subaquáticas que cortariam e abririam o casco do navio com maior facilidade. Então, as âncoras foram baixadas para evitar que a embarcação fosse bater nos rochedos, ok? Enquanto isso, os marujos estavam pretendendo fugir num pequeno bote, ou seja, sairiam clandestinamente, deixando os passageiros à mercê do acaso, né? Tendo, então, Paulo percebido isso, cientificou-se a Júlio da criminosa manobra dos marinheiros. O comandante sabia, é claro, que só uma rigorosa disciplina e os esforços conjuntos de todos é que poderiam salvar todos os viajantes. Então, ao raiar o dia, Paulo, reunindo todas as forças e passando por entre os companheiros de sofrimento, procurou encorajá-los, aconselhando-os a se alimentarem, né? Havia ali 15 dias que estavam em jejum. Então, unindo o conselho ao exemplo, Paulo, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e o partindo começou a comer. Atos 27, versículo 35. E todos foram movidos e segui-lo, puseram-se também a comer. Sem dúvida, mas a gente observa, em tais circunstâncias, Paulo era um homem a bordo de maior importância. A maioria dos passageiros teriam trazido a própria comida, sobretudo o pão, né? Mas, após terem se alimentado, aliviaram mais uma vez a carga do navio, arremessando ao mar o restante do trigo. Avistaram uma enseada que tinha praia e, tendo trocado ideias entre si, decidiram rumar para lá. Inesperadamente, porém, foram dar no Recife, causando naturalmente grande susto aos viajantes. Observe, com o choque do navio, encravou a quilha na areia, enquanto que um enorme vagalhão, né, aquela estrutura toda da parte de baixo do navio, né, é chamada de quilha, né? Sacudiu ali aquela embarcação de tal forma que as pranchas e as traves se desconjuntaram, eram arrebatados pelas ondas do mar, violentamente. Ok? Então,
Aí nós voltamos aqui a uma questão bem básica. Segundo a lei romana, os soldados de cujos cuidados os presos escapavam eram mortos, né? Por isso, eles, cheios de temor, alarmados ante a iminência de uma fuga, pretenderam matar todos os presos. No entanto, o centurião Júlio, que tratava Paulo com certa consideração, não concordou com a ideia dos soldados, né? Assim, amados, ninguém foi morto por causa de Paulo. Os soldados foram impedidos de executar o seu intento, ok? Então, o centurião ordenou que todos que soubessem nadar se lançassem primeiro ao mar, depois os outros, agarrados em tábuas ou outros destroços do navio, poderiam também chegar à terra firme. Agora, imagina, amados, que momento indescritível, né? Este. Centenas de náufragos, semi-mortos, de fome e de cansaço. Já era o 15º dia, né? Que não comia nem dormia direito, em uma luta contra a morte. Entre eles, Paulo, o herói, soldado de Cristo, emergiu ali das ondas do mar Mediterrâneo. Chegando à praia, vitorioso, pois a promessa do Senhor de que ninguém morreria acabava de se cumprir, né? Relembrando um pouquinho aqui, amados, nós vamos fazer um contraponto aqui. Relembrando a história de Jonas, comparando ela com a de Paulo. Então, um dia Jonas também enfrentou uma tempestade. As circunstâncias, todavia, eram diferentes das de Paulo. Primeiro, Jonas estava fugindo do cumprimento da vontade de Deus, enquanto que Paulo se propunha a tão somente permanecer dentro da vontade de Deus. Segundo, Jonas se escondeu para dormir durante a tempestade, e Paulo, cheio de coragem, confiante nas promessas de Deus, procurava dirigir as operações durante a tempestade. Terceiro, causa da tempestade que atingiu a embarcação onde encontrava Jonas, ela era ele próprio. A embarcação onde se encontrava Paulo teria sido preservada caso os tripulantes tivessem dado ouvidos à palavra de Paulo. Quarto, Jonas foi forçado a dar testemunho de Deus. Paulo, intérprete, não pretendia ou não perdia a oportunidade de testemunhar do seu Deus. Quinto, a presença de Jonas no navio era uma ameaça contra a vida dos gentios. A presença de Paulo no navio significava segurança. Sexto, o navio em que Jonas viajava foi aliviado quando lançaram-no no mar. Pela presença de Paulo no navio, seus companheiros tiveram suas vidas asseguradas. Mas observe, grande a diferença entre aqueles que propõem atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e aqueles que teimam em permanecer distantes da vontade de Deus. Amém? Então, retornando aqui. Em Atos 27, no versículo 26, a revelação de Deus através de Paulo, quando confrontando aqueles que estavam no navio, com ele disse: é necessário que vamos dar a uma ilha. Esta palavra de revelação estava relacionada à ilha de Malta, e que Lucas escreveu lá em Atos 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Ok? Então, a localização tradicional dessa ilha, ou desta história, né, é a Baía de São Paulo, no litoral norte de Malta. O povo ali de Malta era descendente de fenícios, né, e seu idioma nativo era um dialeto único. Lucas narra com nuances bem vivas a maneira carinhosa como os náufragos foram recebidos e hospedados pelos habitantes da ilha de Malta. Os naturais da ilha eram chamados de bárbaros,
na língua grega. Mas nós temos que entender, esse termo em nada demonstra o desprezo aos habitantes da ilha, já que para os gregos, todas as pessoas que não falavam a língua grega eram bárbaros. Ok? Então, aqueles nativos foram muito gentis e ofereceram todo o conforto que puderam. Né? Aí nós fazemos uma comparação. A extraordinária bondade manifesta a hospitalidade daqueles nativos em contraste com a maneira de Paulo ser tratado pelo povo escolhido, ou seja, os judeus, que tudo fizeram para dar fim à sua vida. Então, quando Paulo, continuando a história, quando Paulo estava lançando feixes de vara no fogo, uma víbora picou a mão dele. Os nativos, certamente, julgavam se tratar de um homicida, uma vez que viam as algemas de Paulo. Né? E quando viram a víbora dependurada na mão de Paulo, achava que a justiça divina não lhe permitia escapar da morte desta segunda vez. Mas a justiça era uma deusa que executava a vontade da fortuna ou dos destinos. Embora tanto os romanos quanto a tradição púnica local tenha personificado a justiça em forma de divindade, né? Entretanto, ao vê-lo lançar a víbora no fogo, sem que qualquer mal lhe tivesse acontecido, passaram os nativos a uma outra conclusão. Isso é, ao invés de criminoso, Paulo seria um deus. Né? E nós já observamos, durante todo esse período que nós acompanhamos a história de Paulo, que Paulo sempre aproveitava as oportunidades para desempenhar o seu ministério, ainda que as circunstâncias não permanecessem tão favoráveis. A dura experiência de uma viagem tumultuada, mais do que isso, trágica, né, que nós vimos, sua saúde física certamente muito abalada, não foram suficientes para levarem Paulo ao desânimo e à frustração. Pelo contrário. Okay? Então, durante ali os 3 meses que ali permaneceram, Paulo procurou atender às necessidades do povo nativo. Lucas diz que Paulo foi recebido na propriedade de Públio, o principal homem da ilha. Talvez fosse ali um representante do governador romano, ou seria um nativo mais nobre da ilha. Né? Registra-se também que o pai de Públio estava gravemente enfermo. E Paulo orou e o homem ficou curado, bem como todos os outros doentes da ilha, que por ele procuraram, todos ficaram curados. Não tem como a gente afirmar, não sabemos se aqueles 3 meses foram suficientes para a organização de uma igreja ali. Contudo, sabemos que Paulo não deixou de proclamar o evangelho ali. Bem? Diz o salmista lá no Salmo 37, versículo 22, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Então, Paulo foi o tipo do homem bom, a quem o Senhor acompanhou, confirmando-lhe os passos. Em meio à tormenta no mar, através dele, a esperança foi revelada àquela tripulação. Em terra, através dele, manifestou-se o carinho e o cuidado sarador do Senhor naquela ilha. Né? Paulo foi um galho verde ligado à videira verdadeira, destinado a dar fruto, independente das estações do ano. Quando mais sofreu, tanto mais se fez útil à expansão do reino de Cristo, né? Que o convocou para isso. Amém. E após 3 meses de permanência na ilha, né? Terminado ali o inverno, embarcaram em um outro navio alexandrino, que tinha o nome de Diósculos, Atos 28, versículo 11.
Paulo dirigiu-se definitivamente para Roma. Curiosidade: os navios recebiam o nome do seu deus patrono, né? Em cuja proteção confiava e cuja imagem era usado como uma figura na proa, na frente ali, como se fosse uma carranca, né? Colocada na frente do navio. Os Dióscuros, Castor e Polus, né? Polideuses, eram filhos de Zeus e de Leda, que era a esposa do rei de Esparta. Segundo a lenda, amados, os gêmeos têm a mesma mãe, mas pais diferentes. Por isso, Polideuces era imortal, enquanto que Castor não era. Então, eram considerados protetores especiais dos navios, aos quais os viajantes poderiam clamar durante uma tempestade. Também eram divindades populares em Roma e naquela região em que eles se encontravam. Okay? Então, a viagem transcorreu sem novidades, até a Itália, aportando sucessivamente em Siracusa e Régio. Chegaram sãos a Oteolos, porto de Nápoles, na Itália. Os cristãos de lá receberam a Paulo e a sua comitiva com sinais evidentes ali de fraternidade, cuidando deles por uma semana inteira. Avisados os irmãos de Roma, estes vieram ao encontro de Paulo, já em caminho da Via Ápia. A Praça de Ápia ficava a 69 quilômetros de Roma, e a Praça das Três Vendas ficava a 53 quilômetros de Roma. Amados, eram lugares bem conhecidos de parada ao longo da Via Ápia, que seguia de Roma, passando por Oteolos até ao sul da Itália. Nós já havíamos comentado com os irmãos que as estradas de Roma eram construídas, feitas em linha reta, né? Onde houvesse depressão, eles aplanavam. Onde houvesse elevação, também eles aplanavam, ok? Então, as estradas tinham essa peculiaridade, né? Então, ela não fazia curvas. O máximo que ela fazia era cruzar com outra via, né? Mas fazendo ângulos de 90 graus, ok? Bom, embora presos e cansados, Paulo sentia-se aliviado até a realidade de que não estava sozinho, abandonado. Ao entrar em Roma, os presos foram entregues ao prefeito dos pretorianos. Pouco depois, Paulo recebeu ordem de morar fora do quartel, ainda que sob a vigilância contínua de um soldado. Diz no versículo 30 que ele foi morar numa casa alugada para este fim. Mas 3 dias depois de chegar a Roma, Paulo teve um encontro com os líderes judeus ali. Você deve estar lembrado que as informações dadas em Jerusalém pelo povo, pelos judeus da Ásia, a respeito das atividades missionárias de Paulo, não conferiam com a verdade. Assim quis ele que os judeus romanos não tivessem ali também informações erradas, e quis também informar-lhes a razão da sua prisão. Os líderes judeus lhe disseram que não tinham recebido nenhuma carta da Judéia, nem qualquer má informação da parte dos judeus da Ásia. Bom, sem dúvida estava interessado em conhecer os ensinos do cristianismo, uma vez que tinha ouvido que se falava contra essa seita, por toda parte, no versículo 22. As palavras de Paulo, no versículo 20, por esta causa, pois, vos convidei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia, né? Revelam ali que o cristianismo estava intimamente ligado ao judaísmo. Os judeus de Roma
pensavam que o cristianismo fosse uma seita do judaísmo. Os líderes judeus, então, manifestaram assim o desejo de conhecer mais a respeito dos ensinos do cristianismo. Em dia marcado, Paulo lhes explicou as escrituras do Antigo Testamento, que se refere ao reino de Deus e ao Messias. Certamente ele mostrou com o prometido descendente de Davi só poderia cumprir a promessa quando ao Messias, o Messias eterno, pela sua ressurreição. O resultado foi o mesmo de sempre, que nós observamos. Alguns creram, outros não. E Paulo, entristecido, disse, lá em Atos 28, do 25, versículo B até o 28. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, deu ouvido, ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo fez a aplicação dessas palavras proféticas inspirada pelo Espírito Santo, por rejeitarem a sua mensagem. Paulo permaneceu 2 anos em Roma, ensinando aqueles que vinham a ele. Versículo 30. Se os acusadores não viessem, o caso deles seria decidido em favor do réu. E Paulo foi liberado, mas depois foi novamente preso e acabou sendo decapitado, segundo forte tradição sobre a perseguição de Nero, iniciado no ano de 64 depois de Cristo. Então, amados, por aquelas acusações, Paulo ele foi liberto. E ele ficou ali pregando naquela região. Né? Alguns estudiosos dizem que ele foi até o lado ali mais a fundo o lado da Europa, né? Levando a palavra e o evangelho, mas permanecendo mais ali na Itália. E ele foi acusado por Nero de ser o responsável, um dos responsáveis por colocar fogo em Roma, né? E do qual ele recebeu a condenação de decapitação. E nós observamos que Lucas iniciou o livro de Atos com a questão levantada pelos discípulos a respeito do estabelecimento do reino de Deus. Jesus lhe respondeu que não era de sua conta a preocupação com os tempos ou estações, mas que lhe cabia a tarefa de proclamar o evangelho. A questão dos discípulos sobre quando Deus haveria de restaurar o reino de Israel foi respondida. E para nós encerrarmos essa parte, o reino não está mais limitado a Israel, mas se compunha das pessoas que aceitavam, qualquer que fosse a nação ou classe social a que pertencesse. O reino ainda está sendo estabelecido pelo poder do Espírito Santo, à medida em que os que criam iam testemunhando e proclamando as boas novas. Então, o livro de Atos ainda continua sendo escrito, amados, né? De forma que todos que se arrependerem e crerem nascerão espiritualmente para o reino de Deus. Então, você é uma dessas personagens que ainda está escrevendo a história do livro de Atos, porque é a história da igreja. Amém? E nós terminamos aqui, mas nós encerramos aqui o livro de Atos. Na próxima aula, nós estaremos no livro 6, Daniel,
o panorama do futuro. No capítulo 1, os tempos dos gentios. Tópico 1, introdução ao livro de Daniel. Estaremos respondendo às seguintes questões. Em quantas partes estão divididos o livro de Daniel e o que elas relatam? O que se entende pela expressão tempos dos gentios? Qual é a característica da expressão plenitude dos tempos? Amados, é interessante, muitas pessoas, devido a vários fatos, não, fatores que estamos presenciando, pediram para nós fazermos um estudo a respeito de Apocalipse, né? Então, nós vamos fazer, começando com o estudo de Daniel, com esse panorama do futuro, e fazendo uma pequena introdução em Apocalipse, né? Mais à frente, nós voltamos para um estudo mais específico dentro do livro de Apocalipse, ok? Então, o objetivo é que nós tenhamos essa visão panorâmica, uma cosmovisão a respeito dos fatos que ainda vão acontecer. Nós pedimos aí, se você estiver gostando, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, faça sugestões, né, para que a gente possa estar melhorando esse material. Lembrando, mais uma vez, como nós sempre falamos no início, é um curso básico de vida cristã, tá? Não é nenhum curso teológico ou um intermediário, né, de teologia pastoral. É o básico, é o ABC do cristão. Que nós possamos usar esse material para evangelizar outras pessoas, levar a palavra, né, dar razão da nossa fé e estudar com outras pessoas. Que você possa usar esse material, amados, e pregue o evangelho, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.